Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula importante sobre o assunto a posição dos sentimentos na vida humana. Gerenciamento de emoções. A emoção é o que molda o decorrer da vida da pessoa e dos acontecimentos do grande mundo. O funcionamento da rotina diária é afetado pelo humor. Quando a pessoa é inundada com emoções positivas e agradáveis, então elas secretam endorfinas no corpo e a pessoa funciona com eficiência e com energia. Porém, quando uma emoção negativa surge na pessoa, a qualidade de funcionamento será prejudicada. Além disso, as emoções positivas são um fator crucial na tomada de decisão. Isto porque um bom sentimento produz confiança no presente e confiança no futuro, e a partir dessa percepção, a pessoa ativa seu mecanismo de tomada de decisão. As emoções dirigem cada pessoa e pessoa. São as que dirigem todo o universo. A história está saturada de sangue e batalha, guerra e luta, seguindo sentimentos turbulentos de inveja, luxúria, respeito e muito mais. As emoções podem controlar a pessoa, o pequeno mundo e, ao mesmo tempo, controlar o grande mundo. Somente no caso que a pessoa seja suficientemente inteligente para lidar com suas emoções. Sobre os tzadikim está escrito: os corações dos tzadikim estão em seu domínio. Eles não estão no domínio dos seus corações e caprichos, mas também não ignoram e nem reprimem sua existência. Eles gerenciam e administram seus sentimentos, sua existência e seus corações. O cérebro é o volante e o coração se assemelha ao motor. Não é possível para uma pessoa, na jornada de sua vida, sem conciliar entre o volante e o motor. Ela é consumida pelo volante, que navega pela potência do motor, que liga e impulsiona. A realidade causa a emoção ou a emoção causa a realidade? Como vimos, as emoções moldam a vida humana e muitas vezes ditam a história das gerações. Portanto, quais são as fontes do sentimento? Quais são os fatores que influenciam a moldura dos sentimentos? Superficialmente, os eventos da vida e da realidade que produzem o sistema de emoções. Isso é frequentemente expresso em nossas tefilot. Pedimos a Deus que modifique os sistemas, mudar de movimentos, mover uma série de soldados no tabuleiro do jogo de xadrez para que nos sintamos melhor. Talvez substituir o chefe no trabalho ou o vizinho oposto, aumentar o salário, enriquecer, desejos infinitos a mudar a realidade. Caso isso aconteça, seremos felizes e emoções agradáveis irão inundar a nós e ao universo, boas para nós e boa para o mundo. É assim mesmo? É a realidade que afeta nosso astral e o bem-estar de nossa alma? É a realidade que determina as emoções para o bem e para o mal? Surpreendentemente, a resposta é não. O sofrimento não é o resultado da realidade da vida, por mais difícil que seja. Por meio da reação, enfrentando deficiente ou má interpretação, são o que causa a maior parte do luto e produz emoções negativas. Nesse contexto, apresentaremos o princípio 90/10. 10% da vida é composta do que acontece conosco. 90% da vida é feita de nossa maneira de reagir. Normalmente, não temos controle sobre os 10% do que acontece conosco. Não podemos evitar que um semáforo vermelho na faixa de trânsito ou que a chuva caia mais forte ou devagar. Mas será que os 90% temos controle? Como? De acordo com nossas reações que escolhemos e suas consequências, determinamos os 90%. Não temos a capacidade de controlar o motorista que nos corta no trânsito barulhento, mas podemos escolher a reação. Perder a compostura? Você vai bater no volante com força? Sua pressão arterial vai disparar? Tudo isso é nossa escolha. O princípio 90/10 funciona para nós para devolver as rédeas às nossas mãos. Fonte do sentimento, do sofrimento emocional. Devemos lembrar que a realidade é sempre objetiva. Não é boa ou má.
Tudo depende da interpretação que a pessoa vê. O número 100.000 é um número totalmente aleatório, mas se estiver na sua conta bancária, é significativo, tanto se estiver no positivo ou se estiver no negativo. É a interpretação subjetiva pessoal que pinta a realidade com emoções positivas ou negativas. A interpretação negativa produzirá um sistema de emoção negativa que acumula carga explosiva. O sistema de raciocínio evoca emoções. O pensamento eficaz, que reconhece a posição sentimental de cada um, resultará em emoções soltas e abundantes, em comparação com o pensamento limitante e redutor, que levará a um sistema emocional rígido e estreito que irá explodir. Uma pessoa em estado de sofrimento, sua visão está perdida, estreita, e o horizonte está bloqueado por sua visão. Um sentimento de importância é um beco sem saída, cria um vácuo emocional na alma. As emoções vivas e turbulentas explodirão como uma granada, pulverizando e semeando destruição para a pessoa e seu meio ambiente. É importante lembrar, é importante lembrar, é importante lembrar que uma explosão de emoção resulta do pensamento limitante ou da interpretação pessoal restritiva que cria uma sensação de asfixia interior. Quando a pessoa sente que só há uma maneira de lidar com a dificuldade, as emoções inundam e se enfurecem até que uma cadela fervendo de raiva salte. Tentar acalmar uma explosão de emoção, dizendo algo como: "Você não tem motivo para ficar com raiva", é ineficaz e reconfortante. Pode haver razões que aparentemente justificadas. A pessoa não pode ser culpada, mas responsável. Não há justificativa para uma resposta inadequada ou comportamento flagrante. Acúmulo de emoções. As emoções são como as camadas que se acumulam umas sobre as outras. Removendo uma camada, é descoberta a camada de baixo, que dela passamos para cada vez uma coisa mais profunda. Existem emoções primárias que dão origem a emoções secundárias. Por exemplo, muitas vezes o medo é uma emoção primária, seguida pela raiva, uma emoção secundária. No processo de purificar as emoções de maneira adequada, será necessário trabalhar primeiro a emoção primária para que a pessoa possa superar as emoções que acompanham as secundárias. As emoções negativas residem nos portões da mente e se acumulam gradualmente até o ponto de colapso. Deus nos livre, o que pode se manifestar em depressão, esgotamento, explosões, etc., até em casos extremos, que se a pessoa não cuida, ela pode colocar o final na própria vida. A reação externa não é resultado de um evento único, mas um acúmulo lento e gradual de emoções que ferem emocionalmente. Uma pessoa com inteligência emocional está ciente de suas emoções e as administra com eficácia, sem acumular uma carga negativa perigosa. O equilíbrio emocional. O Criador, Deus, plantou em nós uma grande variedade de emoções, atualmente contando com mais de 400 emoções, algumas positivas e outras negativas. Uma personalidade desenvolvida experimenta uma ampla gama de emoções, tanto positivas quanto negativas. O ponto de equilíbrio depende da dose. É natural e normal sentir uma desagradável sensação de vez em quando, mas se a rotina se basear em emoções positivas, na maioria das vezes, então o equilíbrio emocional será alcançado. Outra dimensão que indica o equilíbrio emocional é a capacidade da pessoa se acalmar de estados de angústia e sentimentos de angústia. É interessante notar que esse índice também é examinado em bebês. Eles são capazes de relaxar por conta própria. É importante notar que, às vezes, é necessário e saudável vivenciar emoções negativas. Elas fazem parte do processo de relaxamento. Por exemplo, um sentimento de tristeza ou luto após a perda. Nesses casos, ignorar a emoção dura indica repressão
ou negação da perda e prejudica o processo de processamento do luto. Em suma, no poder das emoções de moldar nossas vidas e para que a pessoa não ataque seu criador. Recomenda-se a adoção de ferramentas de gerenciamento de emoções. Percebemos que as emoções não são frutos da realidade, mas sim o resultado de nossa reação à realidade, da interpretação que damos a ela. Portanto, as ferramentas de gerenciamento emocional também lidam com o sistema de pensamento e interpretação. A emoção, conselho, senhor, conselho, bom, mas não nosso chefe. A história depende muito das emoções. Os líderes sentiam ou queriam sentir ciúme, luxúria, respeito, poder e confiança, e com base nisso, levaram uma nação inteira para a batalha, com todas as consequências que isso acarreta. Vamos voltar um pouco a um dos princípios citados acima. Um belo provérbio diz que 10% do que nos acontece nos afeta e que 90% do que nos afeta é como reagimos a esses 10%. Isso significa que, mesmo em muitos casos, não possamos enviá-los sobre a realidade. Podemos, porém, mudar as reações à realidade. E assim, embora oremos, rezamos para Deus para mudar a realidade, quando é difícil para nós, mas às vezes devemos procurar mudar as reações à realidade para ter o poder de lidar com a situação e rezar por ajuda na obra da virtude. Também oramos pela realidade, mas não negligenciamos a oração por nossa capacidade de responder adequadamente à realidade. Por exemplo, se alguém orar, rezar, para que o vizinho zangado se mude de apartamento, e de fato, suas rezas foram atendidas e ele mudou de apartamento, nós dávamos bem com o vizinho, mas não com grau de raiva, pois as dificuldades nem sempre são um problema, mas a incapacidade de lidar com as dificuldades é a verdadeira dificuldade. Shlomo Amelech escreve em Mishlei, capítulo 12, Passuco 25. A preocupação que está no coração das pessoas deve ser conversada, desabafada, e uma coisa boa lhe fará alegrias. Ao desabafar a preocupação, a pessoa faz com que ela não se ocupe muito com ela, e, portanto, a preocupação fica com dimensão real. Caso que não acontece, caso a pessoa se preocupe 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais ainda, que na prática, 70% das preocupações ficam somente na imaginação fértil. Se listarmos 10% das coisas que nos incomodam, depois de meio ano, parece que 7 delas já não são mais válidas, ou seja, ao desabafar a preocupação fica na proporção correta. O crescimento do homem começa quando ele percebe que muitas das emoções que não estão vivas são apenas emoções e não fatos fixos. As pessoas dizem, eu digo que sinto. Como diríamos que a emoção está sempre certa? Ou seja, uma pessoa diz a alguém em sua casa, você é uma pessoa negativa e indiferente, quando a razão pela qual ela diz coisas difíceis é porque a própria pessoa se sente assim. Em hebraico, tem um ditado, uma expressão que fala ashlachá, ou seja, eu mando para os outros, ou seja, o que eu sinto, eu não falo de mim mesmo o que eu sinto, eu descarrego em cima dos outros. Mas, na verdade, muitas vezes quando a pessoa começa a xingar e reclamar e tudo, é porque ele se sente assim com si mesmo. Vamos, então, parar de acreditar nas emoções como se fosse a única realidade existente. As emoções são uma grande força a ser considerada, mas, por outro lado, não devemos transformá-las, as emoções, no nosso mestre da vida. A pessoa comete muitos erros em nome das emoções e se consola sabendo que o que faz, porque sente assim, sem pensar que isso é sua emoção e emoção. Esse não é um sistema que vale a pena se deixar dirigir nossas vidas, mas apenas ser um parceiro em nossas vidas, mas não conduzi-la. É verdade, existem problemas e existem dificuldades,
mas não é um tesouro que não possa ser resolvido com a situação. Apenas significa a situação é difícil e desagradável, mas não é uma missão impossível. É apenas um sentimento, e nem todo sentimento é real. O homem começa a crescer, mudar sua vida, quando descobre que sua realidade é mais do que suas emoções. Ou seja, que ele não é só emoção, é emoção, lógica e etc. Como mencionado, o problema deve ser desabafado, e depois disso, podemos ter uma vida bem melhor. Então, ficará claro para nós que não apenas que podemos lidar com o problema, mas também pode existir a continuação do versículo, e uma coisa boa se alegrará. As emoções devem ser tratadas, mas não deixar que nos conduzam. Devemos tentar compartilhar as emoções em nossa criação de valores, mas não pensar que se não há emoção, isso significa que nossa vida é sem valor. Uma pessoa se dirigiu uma vez ao Rebbe de Guru, Hidushei Harim, e disse o seguinte, que não sentia amor a Deus e, portanto, pensou que se é possível afrouxar no cumprimento das mitzvot, pois está esperando que o cumprimento das mitzvot venha de todo o coração com o amor de Deus. Então, quando isso não acontece, ele não cumpre. Quando chegar, ele vai cumprir. O Hidushei Harim respondeu a ele o seguinte, que a Torá ordena que devemos servir a Deus com toda a alma. Ve'avta et Hashem Elokecha bechol nafshecha. Por outro lado, a pessoa deve se dedicar a Deus de todo o coração. Ou ele entrega a alma, ou com o coração. Como fica isso? Então diz o Hidushei Harim o seguinte, o homem deve continuar a ser valorizado e cumprir as mitzvot, mesmo que não se identifique com as mitzvot, pois o coração não é o sinal de que a pessoa está fazendo algo errado. O coração não é sinal de valor, mas é a posição do homem e não pode decidir o que é certo fazer na vida. Isso a mente e a lógica decidirá. O coração simplesmente é o sinal da posição onde está a pessoa. O coração pode decidir qual é a situação da pessoa quando uma pessoa sabe em sua mente que é importante estudar a Torá, mas no coração ele sente que não é capaz de sentar mais do que meia hora por dia. O que ele vai fazer? Ele começará a partir de meia hora por dia. Ele não consulta com o coração qual é a coisa certa, mas consulta com ele como fazer a coisa certa com o máximo de coração possível. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.